Opa, Fabiana, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Tudo Tá certo. consegue me ouvir bem? Consigo ouvir direitinho. Ah, que show. Ainda bem. Ah, tudo bem por aí, né? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. E contigo, tá tudo Ainda bem? bem. Tá tudo bem por aqui. De antemão, já agradeço, né, por você estar aqui se disponibilizando para partilhar um pouco do seu conhecimento com esses futuros biólogos, né? Eu também. Inclusive, já li seu e-book, que fala sobre os cupins, um pouco do licenciamento dos cupins, né? Achei um e-book muito interessante. Sou doido para fazer um curso voltado para o licenciamento ambiental. E eu acho que você está fazendo a diferença entre os biólogos, né? Muito obrigada por estar partilhando de tanto conhecimento assim. Eu que agradeço. Que semestre que tu tá? Estou no último semestre. Ah, tá Aí quase acabando. acoplado ao, aí acoplado ao último semestre, eu estou fazendo uma especialização também em hematologia clínica, né? Estou ampliando aí o meu nicho. Ah, que massa, que bacana. Tu gosta de laboratório? Gosto de laboratório. Acho que eu estou mais ligado aqui no último período, eu acabei me ligando um pouco mais para a parte laboratorial. Mas o licenciamento ambiental sempre foi um dos meus grandes desejos, sempre de aprendizado, e como também atuar nessa área, né? Que acho que é um grande dilema para os biólogos, né? Como aprender a realizar os licenciamentos ambientais, porque são muitos documentos, muito envolvimento ali, né? Acho que tem que ter muito preparo para atuar nessa área, né? Eu talvez acredito que não seja tanto preparo. Eu acho que é mais coragem mesmo, mas acho que a gente pode ir desenrolando isso ao longo da nossa Uhum. conversa, que a gente vai. Vou passar a minha opinião. Já até pensei em fazer um estágio em empresas que realizam o licenciamento ambiental, mas devido ao Covid, né, acho que acabou atrasando os planos. Então, no decorrer desse ano, eu vou ver se eu consigo algum estágio para conseguir um pouco mais do aprendizado, né, sobre o licenciamento ambiental. Acho que a experiência conta muito, né? Sim, com certeza. E me diz uma coisa, tu teve alguma cadeira que falasse sobre licenciamento ambiental, sobre as etapas do licenciamento ou não? Não, eu tive, na verdade, uma cadeira de educação ambiental, mas eu acho que ela não tem muito essa pegada, não, né? É mais a gestão ambiental ou até mesmo disciplina, licenciamento ambiental, que eu já vi que nos cursos de engenharia ambiental elas comportam com essa disciplina. Uhum. Eu, na minha faculdade, lá na biologia também, eu me formei em 2014. Lá eu também não tive essa vivência de licenciamento ambiental, essa parte da legislação, né? Mas eu também nunca fiz nenhum curso. Mas eu percebi que, na verdade, a gente tem mesmo falta um pouco de coragem para nós, para começar a atuar, sabe? Porque, assim, ó, a gente tem ali a cadeira de gestão ambiental, zoologia, ecologia, né? Várias dessas cadeiras, elas vão formando o nosso conhecimento, né? Como biólogo, ali, aquilo que a gente aprende ali vai nos formar como profissionais, né? Talvez a gente não vá lembrar lá de um grupo específico ou de algum ciclo específico, né? Muito difícil de tu ter tudo em mente assim. Mas eu acredito que o conhecimento que a gente obtém ali dentro da graduação, dentro da academia, esse conhecimento por si só nos dá um embasamento técnico para que a gente possa trabalhar, por exemplo, com licenciamento, né? Porque basicamente tu precisa compreender a lei, né? E propor ali a melhor alternativa, né? Diante de tudo aquilo que tu aprendeu na tua graduação, de todos aqueles conceitos que tu tem ali de ecologia, de evolução, né? Então a gente aplica, a gente tem essa dificuldade de ver a coisa na prática, né? Como que eu faço ali na prática, né? Mas cada caso costuma ser um caso, né? Eu mesmo já fiz serviços para consultoria mesmo, aqui, eu trabalho muito no ambiente urbano, né? Então, um tipo de consultoria que eu presto bastante é sobre cupins, infestações de cupins subterrâneos. O que a gente pode fazer aqui, né? Se vale a pena contratar uma empresa para fazer, ou troca, né? Ou não tem jeito, vende o terreno, enfim, esse tipo de consultoria. E eu nunca tive muita especialidade em cupins, né? A minha especialidade sempre foi trabalhar em laboratório, trabalhar com bioquímica e neuroquímica. Mas eu percebi que o meu conhecimento, quando eu busco essas informações, quando eu procuro em um livro, ou até mesmo
nem um livro, que às vezes o livro pode trazer um conteúdo muito denso, né? Mas daqui a pouco, sei lá, num site ou num artigo científico, o fato de tu ter o conhecimento e ler ali é tipo um trabalho, quando a gente faz um trabalho assim, sabe? E a gente lê ali, o professor propõe algo, a gente costuma fazer aquilo que foi proposto. E no licenciamento é mais ou menos assim, existe um órgão ambiental que vai propor como as coisas devem ser feitas e tu vai seguir aquele protocolo ali e vai utilizar os seus conhecimentos para colocar em prática, né? Tu vai buscar informação, em alguns casos tu vai precisar contratar outros serviços, né? Outras empresas, então costuma ser cada caso um caso. A gente tem mesmo que ter essa confiança, sabe? De colocar a cara mesmo, de fazer, né? A gente fica muito inseguro de fazer as coisas. Eu lembro que quando eu estava começando, isso em 2015, né? Que eu fazia mestrado, né? Então eu resolvi sair do mestrado porque eu decidi que eu não queria mais e tal, eu queria trabalhar como biólogo. Eu fiquei um ano tentando empregos, tentando e nada desses empregos aparecerem, né? Não tem muito emprego. E como eu precisava de dinheiro e tal, aquela coisa, né? Tinha saído do mestrado, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que inventar alguma moda. E foi aí que eu comecei a trabalhar com controle de pragas. E fazem 5 anos já, né? Então hoje eu já tenho muito conhecimento, muita experiência. Mas quando eu comecei eu não tinha experiência prática, né? Eu tinha só o conhecimento teórico de graduação, nada muito aprofundado. Então a experiência a gente adquire fazendo. Então acho que a confiança é a primeira coisa, a gente tem que confiar no nosso conhecimento, sabe? E nesse caso do... Pode falar. Senão eu fico falando e não paro mais. Tudo bem, desculpa interromper. O que eu acho interessante justamente do teu e-book é que tu fala bem o passo a passo, tudo bem direitinho, bem detalhado, cheio de informações, inclusive até mesmo riquíssimas informações sobre os cupins, né? Sobre até mesmo as próprias classificações dele. Eu achei super incrível o seu e-book. Eu tenho ele guardado, inclusive. Tá no meu computador. Um dia, quando eu trabalhar com licenciamento ambiental, vou utilizar dele para encaminhando as minhas avaliações de impacto ambiental, né? Que é também uma das atribuições que a gente pode fazer, né? Então, acho que já tá bom, né, para a gente começar assim, né? Já tem mais de 20 pessoas. Podemos. Então, assim, no decorrer da tua trajetória, tu fez algum curso de licenciamento? Tu tem dica algum? Olha, estava comentando há pouco, né? Quando eu comecei assim sem conhecimento prático. Sem conhecimento prático, só com o meu conhecimento de graduação. Então, todas as informações que eu precisava, inclusive para licenciar a empresa de controle de pragas, né? Todas essas informações eu fui buscando na própria legislação. Então, fui pesquisando, né? Tipo, quando a gente está lá escolhendo o nosso curso de graduação, lá, a gente vai pesquisar a grade, né? Eu quero biologia, eu quero veterinária, eu quero engenharia. A gente vai pesquisando lá, né? A gente vai procurando e é mais ou menos isso ali no licenciamento. Então, fui pesquisando, procurando informações e tal, e fui aplicando, né? Fui aplicando, conversando com o fiscal. Então, a experiência prática. Curso eu não fiz nenhum. Não fiz nenhum curso sobre licenciamento ambiental. Existem vários, né? Tem curso específico. Tem para fauna, tem para o pessoal que é mais voltado para PGRS, né? Tem para várias áreas, né? Do licenciamento. Engenheiros também que... Eu sou louco para fazer um desses cursos de licenciamento ambiental só para deixar mais recheado o currículo, né? E aprender um pouco mais sobre essa área de atuação. Eu acho assim, cara, essa questão dos cursos, eu acho que é bacana pelo fato da gente se expor a um conhecimento de um outro profissional. Eu acho que é aí que é a grande sacada do curso. Eu não diria que o curso é legal para tu aprender sobre licenciamento, mas para tu aprender a perspectiva daquele profissional com aquilo que ele trabalha, com o modo que ele trabalha, sabe? Então, o cara lá trabalha com consultoria ambiental. Ele já não licenciou tudo que existe para licenciar nessa vida, mas boa parte do que ele trabalhou ali, ele vai saber te passar. Então, se tu pretende trabalhar com coisas parecidas... Tem gente, por exemplo, que trabalha muito com lavagens de carro, né? O Richard trabalha muito com lavagens de carro. No ambiente urbano é um tipo de licenciamento que tu pode fazer ali, né? Faz gestão de resíduos, né? Impacto ali do óleo, né? Dos resíduos da própria lavação de carro e tudo mais. Então, esse é um nicho. Tem pessoal... Isso falando no ambiente urbano ali de coisas bem aplicadas, né? Tem o pessoal que trabalha, por exemplo, com lixões, né? Com esses
pessoal que reciclam e tudo mais. Então é um outro nicho que tu pode te especializar ali e trabalhar só com esse pessoal. Tem gente que trabalha com obras, com empreendimentos, né? Vai construir um prédio lá, tem uma área de preservação, ou tem algumas árvores nativas, né? O que a gente faz? O que a prefeitura, né? O que o órgão ali ambiental competente recomenda? Então, dependendo do que o profissional trabalha ou das vivências que ele tem, ele vai conseguir te passar com mais fidelidade, assim, né? Com aquilo que ele viveu mesmo. Então, acho que a sacada do curso é essa, tu pegar aquela experiência prática ali, porque a pessoa vai te contar, vai te explicar, sem necessariamente ter que passar por ela, sabe? Porque às vezes ele te dá uma dor de cabeça até tu conseguir encontrar uma resolução, sabe? Até mesmo assim trabalho com manejo de morcegos, é um dos serviços que eu faço também. Eu aprendi sozinho, né? Aprendi fazendo o serviço ali, pesquisei e comecei a fazer. Foi um pouco demorado e um pouco laborioso para eu desenvolver a metodologia mais perfeita, né? Então, nesse meio tempo, eu tive que voltar algumas vezes para resolver o problema, né? Tive dores de cabeça, enfim. Eu tenho uma vivência que hoje me facilita em muitos aspectos, né? Então, tu consumir um curso de uma pessoa que já vivenciou vários problemas, isso vai te ajudar, né? Então, daí tu tem que ver qual é o tipo de enfoque que tu quer dar para tua carreira. Mas eu acredito assim, que todos os cursos, de alguma maneira, eles vão agregar e vão se pagar, né? Eles vão ser conhecimentos que vão se pagar, porque todos esses profissionais que ensinam, eles trabalham. Então, só pela perspectiva deles trabalharem e terem a vivência profissional, isso já enriquece muito a nossa formação, né? Porque vem com um formato de aprendizado totalmente diferente, né? Não é tão teórico como a gente é acostumado, né, a consumir aquela informação mais densa mesmo. Acho que o licenciamento ambiental ele acaba aqui juntando, né, todas as disciplinas que a gente paga no decorrer do curso, né, ecologia, zoologia, todas mesmo, né. E só que pelo fato do curso de biologia ele ser extremamente amplo, acaba que não dando uma grande ênfase numa determinada área, né. Acho que é por esse parâmetro que a gente tem que de repente fazer algum curso extracurricular só para ter uma ênfase um pouco melhor nessa área que a gente pretende trabalhar, né? Isso, exatamente. É bem isso mesmo. Acho que a grande dúvida que todo mundo tem aqui, que me mandaram, foi relacionado à licenciatura bacharelado, né? Só para a gente dar uma esclarecida sobre isso. Quem pode realmente realizar o licenciamento ambiental? O biólogo licenciado ou o biólogo bacharelado? O biólogo bacharel, o biólogo licenciado, vários profissionais, na verdade, são habilitados para trabalhar com consultoria ambiental. Em determinadas, por exemplo, assim, tu vai fazer um licenciamento de um grande empreendimento. Eles vão ter vários profissionais, né? É um serviço multiprofissional. Então, para determinados estudos ou determinados procedimentos que precisam ser feitos, vão ser outros profissionais. Sei lá, vai ser um engenheiro hídrico, ou vai ser o geólogo, ou o geógrafo para fazer uma topografia, ou o biólogo, né, para fazer um levantamento de fauna, um veterinário, né, para fazer resgate, enfim. Daí vai depender ali de qual parte, né, do licenciamento, porque muitas vezes o licenciamento pode ser muito grande, né? Eu acho interessante porque o licenciamento ambiental ele é extremamente amplo, né? Quando a gente pensa também, tem biólogo também trabalhando em locais onde tem avião passando, porque tem também a questão de fazer o manejo das aves que ficam circundando por ali, né? Então, os biólogos eles precisam aprender que tem muito licenciamento ambiental para a gente poder realizar, né? Sim, Tem muita coisa. exato, e até serviços mais práticos, assim, né? Porque o licenciamento mesmo, ele tende a ser mais demorado, mais laborioso, né? Porque envolve aprovações de órgão e tudo mais. Então, é um serviço que costuma ser mais lento de acontecer, né? Mas tem serviços que são mais rotineiros, né? Tipo PGRS, ou mesmo trabalhar com controle de pragas ou manejo de sinantrópicos, né? Pombos, cupins, todos esses outros bichos, laudos para poda de árvore, né, manutenção da vegetação, arborização urbana, são serviços que, assim, as nossas cidades, elas carecem de profissionais que trabalhem ali dentro da cidade, principalmente de biólogos que trabalhem dentro da cidade. E essa demanda, ela tende a aumentar nos próximos anos, né? Porque o saneamento urbano nas grandes cidades, e até mesmo nas cidades pequenas, eles não tem tanta qualidade. Então,
existem diversos serviços e diversas necessidades que a gente acaba não entrando em contato e nem mesmo o mercado acaba tendo acesso ao biólogo, porque o biólogo não está ali disponível, sabe? Então isso acaba dificultando muito da gente saber o que de fato a gente pode fazer, né? Eu já recebi pedidos de serviço de tudo que é coisa. Isso que inicialmente, né, o objetivo principal da minha empresa era trabalhar com controle de pragas, né, dedetização. Mas dali, do fato de eu estar ali em contato com os meus clientes, surgiram várias demandas. PGRS, laudo de cobertura vegetal, poda de vegetal, supressão, translocar um vegetal de um lugar para o outro, serviços de assessoria com pragas em plantas, em palmeiras também, enfim. Tem uma série de demandas que vão surgindo ali à medida que tu vai trabalhando, que tu nem imagina que poderiam existir, sabe? Por tu não estar ali no mercado. É verdade. Eu acho que essa ausência de alguns biólogos trabalhando nessa área é justamente porque talvez dentro dos cursos não se fala-se muito sobre isso, por mais que tenha toda a cadeirinha lá da zoologia, da ecologia, acaba que não falando. A gente pode trabalhar com isso, que a gente pode fazer o licenciamento ambiental lá de áreas urbanas ou de áreas onde a gente precisa fazer avaliações de impacto ambiental e entre outros, né? Acho que a gente precisa realmente partilhar desse conhecimento e o biólogo ele pode trabalhar com isso e que, de repente, se ele não teve muita ênfase durante a graduação, ele tem alguns cursos extracurriculares para poder entender como é que realiza todos esses procedimentos. Que é justamente sobre uma das perguntas que eu vou te fazer agora. Qual é o passo a passo, geralmente, de uma avaliação de impacto ambiental, de um licenciamento? Como é que a gente faz isso? O processo de licenciamento ele ocorre geralmente em 3 etapas, tá? Por exemplo, assim, vamos supor, vai instalar uma empresa ali, uma empresa que ela tem um potencial poluidor. A primeira coisa que tu tem que fazer é solicitar uma licença prévia, né? Essa licença prévia tu vai dizer ali o que tu vai fazer, como que tu pretende trabalhar, qual é o projeto arquitetônico da tua empresa, né? Tu vem com todas as informações. Então aí vai participar uma série de profissionais, daqui a pouco se for numa área que tem só vegetação ali, vai precisar tirar uma outra árvore, vai ter que cortar árvores nativas, tu vai ter que compensar esse corte, ou daqui a pouco se tem um curso d'água e tu vai produzir algum tipo de efluente ali que possa vir a contaminar, né? Então vai ter uma série de profissionais que vão trabalhar juntos ali para tu propor ali para o órgão ambiental o que tu está pretendendo fazer. Então, uma vez que aprova, daí tu vai solicitar uma nova licença, que é a licença de instalação. Daí ali tu vai vir com todas as empresas que vão trabalhar ali, né? Qual vai ser o potencial de dano para o meio ambiente, como que esse potencial vai ser compensado, enfim. É um grande trabalho, né, multiprofissional, que traz ali uma série de estudos, e isso vai depender do tipo de empresa ou de empreendimento que vai ser construído ali, né? Cada um deles vai ter uma legislação específica que tu vai ter que ler, né? Por isso que eu estava te falando. Tu tem que simplesmente ler ali, saber o que tem que ser feito e se encarar como um profissional, né? E saber, por isso que também é importante tu ter, muitas vezes, um curso de alguém que já passou por isso, né? Porque essa pessoa vai saber te dizer quais são os possíveis problemas que podem acontecer. Olha, tu não pode cobrar tão pouco, porque tu vai precisar, sei lá, alugar um carro, ou tu vai precisar contratar vários outros profissionais, né? Então, é interessante a gente conhecer o mercado, né? E, no geral, é basicamente isso. Então, tá, fez a licença prévia, depois vem com a licença de instalação. Uma vez que tu obteve essa licença de instalação, tu instala a tua empresa, depois tu vai solicitar uma licença para operar, que é a licença de operação. Daí ali vai ser quando a tua empresa vai poder, de fato, né, produzir o que tem que produzir ali, né, a empresa dessa pessoa que te contratou. Então, para cada parte dessas grandes etapas, tem várias pequenas etapas que vão juntos se complementando e vão formando ali um estudo final, né? Então, para isso, é bacana vários profissionais trabalhando. Então, é mais ou menos isso. No fim das contas, acaba que realizando um relatório, né? Eu já ouvi falar sobre esse relatório, não sei se é verdade mesmo, que a gente acaba que faz um relatório bem detalhado sobre as espécies que, de repente, elas podem sofrer algum tipo de impacto, que estão circulando por aquela região, né? Que vai sofrer sobre a instalação de alguma empresa. É verdade mesmo? Tem esse relatório? Isso, exatamente.
tem esse relatório, né, que é o EIA-RIMA. Tu faz um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental também. Daí ali Acho tu... que em cima disso, perguntaram também aqui, que eu deixei uma caixinha ontem, né? O pessoal acabou aqui mandando algumas perguntas para ir aqui construindo um questionário para você. E aí, como a gente falou, né, sobre esse relatório, sobre esse passo a passo do licenciamento ambiental, uma das grandes dúvidas que o pessoal tem aqui é como é que realiza assim a cobrança, né? Vamos falar sobre o dinheiro agora, a monetização. Como que a gente tem ideia de quanto é que vai cobrar por cada processo que a gente realiza? Olha, depende. Depende do tamanho da empresa, do porte da empresa, né? Por exemplo, é uma empresa que vai investir ali, sei lá, 10 milhões, né? Imagina, 10 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Tu tem que cobrar um valor que seja adequado à responsabilidade que tu vai assumir ali para construir uma empresa desse porte. Então, tu vai ter que cotar, sei lá, os engenheiros que tu vai ter que contratar, os carros que tu vai ter que alugar, as estadias que tu vai ter que pagar. Todos esses custos tu vai ter que estimar, né? Porque pelo porte da empresa, tu vai ter que estimar todos os custos operacionais que tu vai ter. Então, é difícil eu te dizer assim, vai ser tanto, né? Tu vai dividir tanto. Mas, no geral, tu vai pedir uma parte desse dinheiro para que tu possa fazer a coisa funcionar, né? E depois disso, tu vai parcelar ali, sei lá, em 6 vezes, 10 vezes, vai depender do valor, né? Assim como tu pode fazer serviços menores, né? Vai custar, sei lá, 5 mil reais, 4 mil reais. Daí faz um parcelamento ali simples, né? Uma paga metade ou paga 20%, parcela o resto, daí depende, né? Mas, no geral, quando são empreendimentos grandes, né? E assim, né? Também tem uma outra situação, né? Quando a gente está começando, dificilmente vai surgir um empreendimento de 10 milhões de reais para a gente licenciar. Porque essas coisas, o mercado, ele funciona assim, ó. À medida que tu vai estando há mais tempo no mercado e vai te conectando com outras pessoas, tu vai desenvolvendo experiência e o mercado sabe quando tu tem essa experiência. Então, tu recém te formou lá, dificilmente tu vai pegar um grande empreendimento, porque esses tipo de solicitações, eles costumam ser muito fechados, assim, sabe? Então, até mesmo quando se pesquisa na internet, as empresas tendem a buscar referências, né, locais que tu já licenciou. Então, esse negócio de começar, a gente fica com muito medo de começar, porque sempre pensa que vai começar e vai aparecer algo estratosférico que a gente não vai poder resolver. Mas, no geral, não. No geral, o que aparece são coisas que a gente está pronto para pegar. Eu lembro que, claro, que no começo da empresa surgem algumas coisas assim que a gente ainda não está preparado. Daí, nesse caso, tem que ser franco com o teu cliente e dizer, olha, eu não me sinto seguro ou não me sinto preparado para fazer esse tipo de serviço. Eu tenho alguém para te indicar e tudo mais, né? Então, tudo isso a gente vai se expondo ali à medida que pratica. E preço é isso, depende. Mas, no geral, surgem coisas pequenas que a gente consegue orçar ali bem direitinho no começo, né? Mas só para a gente poder ter uma ideia, assim, dos valores mínimos, por exemplo, para a gente poder, né? Acho que também tem essa importância, né? A gente também não cobrar valores muito abaixo do normal para que acabe não desvalorizando a profissão. Só para a gente ter uma ideia aqui, normalmente, assim, de serviços pequenos, por exemplo, a gente poderia cobrar quanto? Assim, um parâmetro geral, assim. Tá, deixa eu ver. Bom, o conselho, ele costuma dar uma sugestão de hora técnica, né? Então, tu tem que estimar ali qual vai ser o valor da tua hora de acordo com o que o conselho estipula, né? A gente não tem um piso específico, mas a gente tem sugestões para cobrar hora técnica. Mas vamos supor, tu vai fazer ali um relatório que vai te dar, sei lá, 4 horas de serviço. Tu vai cobrar em torno de R$ 1.000, R$ 1.100. Um relatório para, sei lá, um laudo para sanitização de ambientes, por exemplo. Vai cobrar ali na faixa ou um programa de contingenciamento, né, para Covid e tal, tu vai cobrar nessa faixa, 1.200, mas claro, vai depender do tamanho do local, né? Se for um local muito grande, talvez tenha que cobrar mais, 2.000, 3.000, né? Mas um valor mínimo, assim, um ticket mínimo é R$ 1.000, né, para tu estar ali carimbando e assinando e assumindo a responsabilidade de alguma coisa, né? Eu não faço nenhum tipo de relatório por menos de R$ 1.000. Até porque eu estou assinando a minha responsabilidade como profissional, né? É verdade. O que eu acho interessante é que tem o licenciamento, realmente, voltando agora, é tão amplo que eu nem tinha ideia que a gente poderia fazer avaliações de impacto ambiental dentro de hospitais, de clínica, porque
eles manterem aquele ambiente, né, totalmente 100% ou próximo a isso, higienizado, eles precisam de uma assinatura de um biólogo, né, para afirmar que aquele ambiente ele está propenso para trabalhar, né, por exemplo, em hospitais, análises clínicas, Isso. enfim. Tem que ter um plano de gerenciamento ali de resíduos, né? Porque tem resíduos perigosos e tal, né? De saúde e tudo mais. Então, para isso, precisa também de todo um protocolo. E é um profissional biólogo que pode fazer também, né? Tu pode fazer esse plano de acordo com a legislação, né? Tu pega a legislação ali para, por exemplo, tu quer instalar fulaninho lá vai instalar um laboratório de análises clínicas, né? Tem uma série de exigências que a prefeitura vai fazer para ele. Dentre essas exigências, vai exigir que ele tenha uma empresa que seja responsável por pegar lá os pérfuro cortantes e tal, e levar para incinerar e tudo mais, né? E vai ser algum biólogo ou algum profissional com habilitação semelhante à nossa que vai fazer esse plano de gerenciamento. Então, aí é mais um tipo de serviço que o biólogo pode fazer, né? Acho que assim, tem muito serviço que a gente pode fazer. A grande problemática, o grande problema para os biólogos é conseguir se colocar no mercado mesmo, não sabe marketing, biólogo não sabe vender, não se coloca no mercado como os outros profissionais. Quanto acontecer isso, quanto o biólogo não tiver essa postura profissional de vender o serviço e tudo mais, e vender o conhecimento, a gente não vai conseguir sair desse bloqueio de não entender o que a gente pode fazer. Porque a nossa profissão é muito ampla. A gente acaba achando isso ruim. Meu Deus, eu não... É tão amplo que eu não aprendi nada. Mas justamente por ser tão amplo, que tu tem tantos nichos, tantas oportunidades na tua região que tu pode começar a trabalhar, né? E principalmente se tu mora numa cidade, né? Demanda com gestão de resíduos, mosquito, mosca. Meu Deus, é problema que não acaba. Oportunidades que não acabam, né? Pro biólogo. Verdade. Justamente nesse aspecto que a gente poderia divulgar mesmo que os biólogos eles têm essa opção de trabalhar com licenciamento ambiental e que dentro desse licenciamento tem toda essa amplitude, né? Fazer avaliação de impacto ambiental de laboratório, de hospital, controle de pragas, tem muita coisa, né? Que o biólogo ele pode trabalhar e se destacar no mercado de trabalho, né? Destacando aí, Exatamente. inclusive, eu acho que o futuro é bastante promissor para os biólogos, né? Principalmente quando se trata de meio ambiente, né? Quando a gente está diante dessas circunstâncias onde o meio ambiente ele está sempre sendo degradado, tem lá, principalmente as regiões litorâneas, né? Todo aquele processo, né, de impacto ambiental, acho que é nesse aspecto que o biólogo ele realmente tem aí seu nicho, né, de trabalho. Tem muita coisa para fazer aí. Tem, muita. A Laiane disse que queria um emprego ali, ó. E Hoje. assim, ah, Ela disse que queria um emprego hoje. fazer um curso, né, de repente, só para ter um pouco mais de compreendimento, né, sobre o licenciamento ambiental, para poder começar a atuar, né, e depois tirar o CRBio, né. Tem que ter, tem que ter. Falando sobre o CRBio, tem um outro documento que fala que é RT, não sei se você já ouviu falar. Sim, é a ART, é a nossa anotação de responsabilidade técnica. Então, para cada documento que tu faz, por exemplo, assim, ó, tu estava me perguntando ali sobre o relatório, né? Tu faz um relatório para sei lá, de impacto ambiental de alguma coisa ali, ou mesmo um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para uma clínica, né? Um laboratório de análises clínicas, né? Fez esse plano. Se tu só entregar esse plano feito ali, ele tá perfeito, tá lindo. Se tu só entregar ele e ele não vir acompanhado de um documento que comprove a autenticidade dele, que no caso é a anotação de responsabilidade técnica, ele não vai ter valor nenhum para o órgão fiscalizador, né, para o órgão ambiental, ou para a vigilância sanitária, né, do município ali. Então, precisa ter a RT, e a RT é o nosso documento que comprova que tu tem capacidade técnica para fazer o procedimento ali, no caso, né, o relatório, né, o plano, enfim. Então, a RT tem essa função, se chama anotação de responsabilidade técnica. Também existe a possibilidade, né, até falando sobre laboratório de análises clínicas, existe a possibilidade de tu ser o responsável técnico de um laboratório de análises clínicas, né, desde que tu tenha pós-graduação e tal, né, em análises clínicas.
Daí tu pode ser o RT, né? Daí, no caso, tu vai emitir uma ART para o teu empregador, né? Como função, né? De ocupação de um cargo, de uma função de responsável técnico. E daí tu vai ser o RT, né? da empresa. E daí, para isso, tu vai assinar, a empresa vai solicitar para o conselho um termo de responsabilidade técnica, que é o TRT. Que daí, além da RT, a empresa precisa também do TRT. Então, são muito importantes, né? Para que a gente possa ser, de fato, considerado ali um profissional, para que tenha comprovação aquilo que a gente está fazendo. Tem uma pergunta aqui que é sobre a diferenciação entre o CRBio e o CFBio. É uma pergunta bem simples, né? Tem uma resposta bem simples. Se você quiser responder, acho que não sei. O conselho, o CFBio é o Conselho Federal, né? Então, ele que vai regulamentar a nossa atuação, né? Então, as resoluções, ali, tudo que diz respeito à nossa atuação profissional, passa pelo CFBio. E os CRBios, que são as autarquias regionais, elas são responsáveis por fiscalizar, né, e orientar os profissionais em cada região que o profissional atua. Então, eu atuo aqui em Porto Alegre, né? Na terceira região. Aqui eu não estou em Porto Alegre agora, né? Mas eu estou em Santa Catarina. Mas Porto Alegre e Santa Catarina são... se eu quisesse atuar em um ou outro estado, eu estaria com o registro da terceira região. Se, por exemplo, eu vou atuar na Bahia, acho que é o CRBio 8, não lembro exatamente, daí sim eu precisaria fazer um registro lá, né? Para que eu pudesse atuar lá, caso eu fosse fazer um serviço de licenciamento lá, por exemplo. São tantas abreviações que eu não sabia sobre essa ART. Eu sabia que existia, mas não entendia muito bem porque isso no geral a gente faz no site. Pelo menos no CRBio 3 a gente faz no site a emissão dessa RT. Então eu faço lá um plano de gerenciamento, eu emito uma RT, pago uma taxa, né, de 50 e poucos ou 60 reais, algo do tipo. E tudo isso tu inclui ali, né? Reais, isso, para cada RT que tu emite, tu vai pagar lá uma taxa. Que é nessa faixa aí. 60 reais, eu acho. Como assim? A cada trabalho que você vai fazendo, você vai pagando 50 reais pela documentação? Para cada serviço, por exemplo, assim, ó, Fabiano, eu tenho minha empresa, né, e eu emito, faço vários planos de gerenciamento. Faço para a empresa do Zezinho, da Mariazinha. Para cada estudo que eu vou fazer, para cada plano que eu vou elaborar, eu tenho que emitir uma RT. Essa RT serve para que o conselho consiga te fiscalizar como profissional, então por isso que tu paga por cada uma delas. E também para que tu possa comprovar a tua especialidade, né? Porque é um domínio público, as pessoas podem pesquisar ali qual é a tua experiência, por exemplo. Né? O Lauriston trabalha com isso. Ele costuma emitir RT para poda de árvores, por exemplo. Tem algum limite de você conseguir emitir essas ARTs? Não tem limite. Só tem que ter horas disponíveis ali para dedicar ao trabalho, né? Por exemplo, trabalha 40 horas semanais, não tem como tu emitir 60 horas semanais de ART, né? Daí quer dizer que tu tá vendendo assinatura, né? Porque a gente tem que estar fiscalizando ali aquilo que a gente faz. Então, no caso, essa ART ela seria diferente de uma nota, por exemplo, como Sim. A gente emite esses relatórios, né? É diferente, né? É diferente. A nota serve para o fisco, né? Para que a Receita Federal fiscalize ali. Então, qualquer empresa emite nota fiscal, precisa emitir nota fiscal. A nota fiscal é uma coisa, a RT diz respeito à tua atuação profissional. Porque nós somos profissionais, o biólogo é um profissional técnico, né? Que tem a formação de graduação, ele pode responder, por exemplo, fez um licenciamento tal lá, aconteceu um problema, vamos descobrir quem é que fez esse licenciamento ambiental. Foi o Fabiano? Tá aqui a RT dele, né? Ele fez essa RT. Então, a gente vai entrar em contato com o Fabiano para saber o que aconteceu de errado, né? Ou até mesmo o conselho quer fiscalizar ali o que eu fiz, né? Ele vai ter a possibilidade ali por conta das ARTs. Já a nota fiscal é totalmente diferente, ela diz respeito ali ao que tu precisa pagar, né, de tributos, né, pro governo e tal, por conta da renda ali que a gente gera com a empresa, né? Aí, no caso, a gente pode trabalhar sem nenhum vínculo com alguma empresa ou tem que ter necessariamente algum vínculo com alguma empresa para conseguir realizar
os licenciamentos? O ideal é a gente ter a nossa própria empresa para trabalhar com licenciamento. Então, a gente vai ter que, no caso, fazer um CNPJ, né? Daí tu entra em contato com um contador da tua região e tal, e cria o teu CNPJ para trabalhar com consultoria, por exemplo, né? Consultoria e licenciamento. Daí ali vão surgir os serviços, ou então tu pode emitir notas como profissional autônomo. Então, tu vai lá na prefeitura da tua região, tu te cadastra lá na prefeitura e fala assim, ó, eu quero emitir notas como autônomo. No geral, esse tipo de nota tu tende a pagar mais de alíquota, né? Que é aquilo que tu paga para a prefeitura ali, o que eles tiram do teu dinheiro ali, né? Que fica para o governo. Quando tu trabalha como autônomo, tu tende a pagar mais imposto, né? Mas às vezes é uma opção mais barata para quem não quer sair de cara já investindo em um CNPJ. Mas eu acredito assim, ó, que se a pessoa está pensando em trabalhar, pensando em ganhar dinheiro, não dá para encarar abrir uma empresa como um custo, né? Um investimento que tu está fazendo. Assim como a gente investe em um curso, ter a nossa empresa é um investimento a longo prazo. E a tendência, quando a gente trabalha na nossa empresa, a tendência é que ela cresça, né? E que a coisa melhore e que, então, eu diria assim, se está pensando em trabalhar, não cogita a possibilidade de trabalhar como autônomo. Já abre uma empresa de uma vez e já faz a coisa acontecer. Aproveitando a oportunidade, eu vejo que você divulga bastante alguns cursos, né? Você tem algum curso de licenciamento ambiental? Eu tenho um curso que se chama Método Biólogo Zero e no meu curso eu ensino empreendedorismo para biólogos. Não é um curso específico sobre licenciamento, onde eu vou me debruçar sobre o licenciamento e falar sobre o licenciamento. É um curso onde eu ensino o biólogo a trabalhar, a se colocar no mercado. Então, o curso começa com um aprofundamento em marketing, né? Então, eu ensino todas as estratégias de marketing, tipo o que eu uso, né, na minha empresa. Eu tenho uma empresa de controle de pragas, né, há 5 anos. Eu ensino os procedimentos de controle de pragas que eu faço. Tá me ouvindo? Tô. Eu coloquei aqui o fone. Ah, tá. Melhorou para ti? Sim, acho que foi bem melhor. Então, é basicamente isso mesmo, né? Acho que para a gente acabar adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre essa área, acho que é importante mesmo fazer um curso, né? Um pouco mais voltado para essa área, para poder ter esse entendimento. E daí no método Biólogo Zero, daí ensino o controle de pragas, que é o que eu trabalho, né? Como chegar no cliente, a coisa assim, ó, para a pessoa trabalhar, entendeu? É um curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei. Tudo aquilo que eu sei sobre negócios eu aprendi, eu ensino ali, né? E também agora eu tô preparando umas aulas. Eu já fiz já entreguei, acho que tem umas 100 aulas lá na plataforma já. E eu tô fazendo outras aulas agora aqui, nesse meu período de férias. Eu tô fazendo as aulas sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que eu vou começar a gravar, que eu vou disponibilizar para o pessoal, né? Daí, laudos para poda de árvore eu vou colocar, poda, supressão, cobertura vegetal, né? Porque isso também é um serviço que surge bastante para a gente no ambiente urbano, você vai ter ali. E tem essa parte, entendeu? Eu ensino a trabalhar, porque é o que eu estava te falando. A questão do licenciamento, o Richard é o meu sócio. Hoje ele trabalha, além de trabalhar com... Que nem eu, né? Ele trabalha com controle de pragas, mas também trabalha com serviços de licenciamento. Ele gosta de trabalhar com indústrias e tal também. E ele não fez um curso específico, né? A gente teve a mesma vivência de trabalhar, porque quando a gente começou a trabalhar com controle de pragas, começaram a surgir muitas demandas para a gente. Bom, que eu estava comentando, né? Demandas para laudo de poda, tudo que tu pode imaginar já surgiu para a gente. Alguns serviços a gente assumiu, né? Outros a gente preferiu não fazer e tudo mais. Mas o fato de tu saber se colocar no mercado, saber oferecer teu serviço, montar um portfólio que seja persuasivo, que faça a pessoa ter vontade de consumir, de comprar, né, o teu serviço, isso que vai fazer toda a diferença, né? Daí, depois tu decide com o que tu quer trabalhar mais. Mas, claro, sempre tem demandas que surgem mais, né? Por exemplo, controle de pragas no ambiente urbano é a demanda que mais traz dinheiro, né? Porque todo dia tem um problema desse tipo, né? Todo dia tem alguém com problema com barata, com cupim. É uma coisa que te dá um fluxo de caixa muito constante. Não é aquele serviço esporádico como costuma ser os serviços de laudos e pareceres, né? Porque até tu ter todo aquele conhecimento, todo mundo te conhecer,
e tu trabalhar só com isso, demora, né? Então é bom que tu tenha uma coisa bem diversificada, que assim, por exemplo, que nem um serviço que eu faço, nem faço mais, mas fiz muito na minha empresa, é controle de ácaros em estofados, né? Um tipo de serviço simples, mas que pelo fato de ser vendido com uma venda técnica, né, feita por um biólogo, aquela coisa toda, isso faz com que tu tenha um destaque frente à concorrência e tu acaba vendendo mais, né? Tu acaba faturando mais também, né? Então, tinha uma época lá no começo da empresa que eu fazia muito, daí hoje, como eu não tenho muito tempo livre, assim, prefiro focar em outros serviços, eu parei um pouco, mas é uma parada que tem dinheiro. Então, se hoje, assim, falasse Fabiano, Fabiano, tu vai perder toda a infraestrutura que tu tem e vai ter que começar do zero de novo. Eu começaria limpando caixa d'água, começaria com controle de ácaros em estofados, né? Ou mesmo com laudos, me dando um computadorzinho, um celular ali, a gente já consegue trabalhar, né? Porque a gente precisa mesmo chegar nos clientes. O que eu acho interessante é que dentro até mesmo do próprio controle de pragas tem outra ramificação, outra amplitude aí para o biólogo trabalhar, né? Tem cupim, tem escorpião, porque você é mais específico nos cupins, né? Mas Não, eu aí trabalho com tudo, É que né? eu tenho um e-book, o e-book dos cupins foi um dos e-books que eu fiz ali, mas eu trabalho com tudo. Eu trabalho com manejo de morcegos, controle de baratas, de mosca, mosquito, escorpião, com todos os bichos. Por quê? Porque quanto mais coisas tu faz, maior é a probabilidade de te contratarem. Porque se tu é muito específico, serviço de cupim, por exemplo, é um serviço que, dependendo do serviço que tu for pegar ali, tu pode pegar até 50 mil reais em um único serviço. Mas não é toda hora que aparece um serviço de 50 mil reais para ti. Mas, por exemplo, um serviço para controle de baratas, ou mesmo de moscas, é um serviço muito corriqueiro, né? As pessoas, todo mundo vê uma barata em algum lugar e tem gente que não suporta ver esse bicho, né? E vão contratar um profissional que tem um conhecimento técnico ali para resolver, né? Então, a demanda, quanto mais demanda tiver, maior a probabilidade de ser contratado. Eu já fiquei idealizando aqui que, de toda forma, dentro do controle de pragas, eu acho que não tem como ficar desempregado, né? Porque tem muita Não, coisa, pior que não tem não. como. Mas é verdade, né? Porque são tantos vetores de pragas, tem tanta coisa, e todo mundo tem algum problema, né, com pragas. Acho que não tem como ficar desempregado com isso, não, hein? Não, tem como ganhar bastante dinheiro. Bah, o É negócio verdade. realmente é um mercado bem, bem promissor. E aí, como sempre, né, o biólogo tem que idealizar um valor base, né, para fazer suas cobranças, monetizar, porque eu vejo que em algumas outras profissões o grande problema está dentro disso, porque alguns profissionais não sabem cobrar direito, cobram valores um pouco abaixo do padrão, por algum motivo, e aí acaba, sem querer, né, desvalorizando aí a profissão, né? Mas Então, eu tenho uma impressão que assim, ó, essa coisa daqueles profissionais que cobram muito baixo, por exemplo, assim, ó, eu tenho a empresa de controle de pragas, então no controle de pragas tem tudo que é tipo de empresa que tu pode imaginar. Tem as empresas que são padrão, assim, que tem toda uma estrutura de atendimento, né? Assim como tem aquelas pessoas que trabalham lá e fazem um serviço meia boca e tal, que cobram muito barato, né? Isso até assunto assim entre quem trabalha com controle de pragas, donos de empresa, que o pessoal se prostitui, baixa muito o valor do mercado, mas o cliente ele tende a saber, né? Tu consegue diferenciar um iPhone de um telefonezinho ruim, né? Tu consegue diferenciar. Então, o cliente que está procurando algo bom, ele vai saber diferenciar o iPhone daquele telefonezinho que não é tão bom. Então, se tu sabe demonstrar o teu valor, que é aí que é o grande ponto para quem é biólogo, se tu sabe demonstrar o valor do teu trabalho, é muito mais provável que tu encontre pessoas que estão dispostas a pagar pelo teu serviço, sabe? Então, verdade. eu nem me preocupo com quem cobra muito baixo, porque, no geral, a pessoa que cobra muito barato tende a não dar um serviço tão bom, porque nem pode, porque está cobrando barato, né? Nem consegue, na verdade, né? Não está cobrando muito Eu li um barato. pouquinho da tua trajetória, né, nos teus e-books, tem falando um pouquinho aí da tua trajetória acadêmica, um pouquinho da tua família também, né? E assim, dentro da faculdade, tu não estava dentro ainda do licenciamento ambiental, não, né? Você estava aí fazendo um mestrado de farmacologia, né? Isso. Estava ainda ligado na área da saúde. Eu acho que eu tô meio que dentro aí desse parâmetro, né? É, De dividir. eu comecei
A biologia focado em trabalhar com laboratório, né? Eu sempre trabalhei em laboratório, e com pesquisa, né? Trabalhava no laboratório primeiro num de genética de micro-organismos, então trabalhava com biologia molecular, depois eu fui para um laboratório de bioquímica, que trabalhava também com neuroquímica. Eu acabei estudando muito comportamento, e daí, nesse meio tempo, quase me formando, eu entrei em contato com a farmacologia e tal, e eu prestei a seleção para fazer um mestrado na UFSC, em farmacologia. Eu fui lá, comecei o mestrado, só que, né, eu já estava meio desbundado, assim, na função da carreira. Foi bem na época do período ali daquela crise política, do impeachment da Dilma, e aquilo ali começou a me deixar meio desbundado, e eu já não estava afim, e eu acabei saindo, né? Resumindo assim, saí do mestrado. E tentei emprego. Eu comecei também a fazer uma pós em análises clínicas. Nesse meio tempo que eu estava tentando emprego, eu trabalhava com meu pai, ele tem uma lavagem de carros, eu trabalhava com ele na lavagem e tal. E fazia uma pós em análises clínicas na URGS, porque eu sou de Porto Alegre, né? Eu tranquei o mestrado em Floripa e voltei para Porto Alegre. E daí tentei emprego, não consegui e tal, comecei essa pós, mas eu percebi que eu queria abrir um negócio também, né? Eu percebi que na pós ali, eu pagava R$ 500 por mês na pós, percebi que ia ficar meio caro e que também abrir um laboratório não era tão barato, né? Uma coisa que tu precisa de mais grana para investir e tal, e eu acabei abortando a missão também, saí da pós. E comecei a pesquisar, cara, no site ali do conselho mesmo, alguma coisa que eu pudesse fazer para trabalhar como biólogo e tal. Eu queria, né, colocar em prática essa minha formação e tal. E daí eu encontrei o controle de pragas. Encontrei ali, tinha questão de jardinagem, controle de pragas, paisagismo. Mas eu pensei, eu vou começar com controle de pragas, que eu acho que dá mais dinheiro. Pensei assim, né? E realmente eu estava certo, o negócio realmente dá grana. E ali em 1 ano de empresa a gente já estava com muito faturamento, assim, né? Tava faturando bem já, a gente trabalhou bastante e tal. E daí nessa, da nossa empresa crescer, e como a gente sempre vendeu muito o conceito do trabalho feito por biólogo e tal, os clientes começaram a saber que a gente era biólogo e começaram a solicitar esses outros serviços mais voltados para consultoria ambiental, assessoria ambiental, licenciamento, né, no ambiente urbano, para empresas, né, essas coisas que a gente costuma falar, eu e o Richard lá no Insta da Ops e tal. Foi assim, cara. Então, não era o meu objetivo trabalhar com controle de pragas. Meu objetivo era trabalhar como biólogo, né? Me colocar no mercado. E eu acredito, não puxando sardinha para controle de pragas ou nada disso, mas a gente tem que ter uma maturidade profissional. Tem que saber que às vezes, naquele momento da minha vida, eu estava querendo dinheiro, então eu precisava fazer algo que me desse dinheiro. Então a gente tem que ter a mente aberta, tem que ter a cabeça aberta para saber o momento certo de trocar de lado, né, no mercado. Se eu continuasse, hoje o pessoal que entrou no mestrado comigo lá na Farmaco, isso foi em 2015, eles estão finalizando o doutorado, eles estão entrando no último ano de doutorado. Daí agora eu paro e penso assim, olho para trás. Há 5 anos atrás, eu decidi dar um rumo diferente para minha vida, né? Resolvi abrir o meu negócio. Eu não me arrependo de ter tomado essa atitude naquele momento. Eu considerei que seria uma atitude boa eu trabalhar por minha conta, eu trabalhar por conta própria. E foi, né? Eu consegui resultado financeiro, mais do que até o resultado financeiro, a própria qualidade de vida, né? De tu poder decidir o teu rumo e tal, o que tu quer fazer. E a nossa profissão, ela tende a dar essa liberdade para nós, porque a biologia é muito ampla. É um curso que é extremamente amplo. Então, uma vez que se tu tem mais dinheiro para poder investir, melhor, porque daí tu pode escolher coisas que que seja mais a tua cara, assim, né? Eu gosto tanto, sei lá, de cerveja artesanal, sei lá, eu queria começar a produzir cerveja. Tem dinheiro ali para investir nisso, que bacana, então investe e trabalha com isso, né? Então, se tu tem essa possibilidade, melhor. Agora, se tu não tem essa possibilidade, tu tem que enxergar o teu contexto, enxergar a tua realidade e não ficar sonhando, né? Não, meu Deus, eu queria tanto aquilo, mas não vai dar porque eu não tenho dinheiro, tão difícil. Faz aquilo que tu pode fazer, porque se tu realmente quer, por exemplo, abrir, sei lá, eu quero abrir, se fosse o meu grande sonho, né? Abrir um laboratório de análises clínicas, eu deveria trabalhar com outras coisas até que eu conseguisse lá investir naquilo que de fato é o meu sonho, de fato é a coisa que eu quero fazer, né? Porque não existe, assim, a menos que tu tenha dinheiro,
né? Não existe esse cenário perfeito onde as coisas vão acontecer na maior plenitude, ali que tu não vai precisar fazer algo que tu não quer, né? E no início da nossa carreira é o momento ideal, né? Tu fazer coisas que tu não estaria tão disposto a fazer, para que depois tu possa escolher aquilo que tu quer fazer, né? Porque daí tu vai ter dinheiro, e com dinheiro é muito mais fácil de escolher o que a gente quer, né? Quando a gente tem dinheiro no bolso, então é muito mais fácil. Eu acho interessante essa trajetória, né? Tu partilhar um pouco sobre isso, porque a gente acaba aqui quebrando esse paradigma, né? Que biólogo tem que fazer mestrado, doutorado, e depois disso tudo aí investir numa profissão, e de repente dar aula numa faculdade, ou de repente atuar mesmo como biólogo, né? Acho extremamente gratificante quando você partilha sobre isso, porque quebra justamente esse paradigma, né? Que biólogo tem que fazer toda essa trajetória, que somando tudo isso aí dá uns 10 anos, né? Dá 10 anos, exato. Dá uns E 10 tem, anos. e tem aquela situação, né? A gente, o tempo vai passando e a gente vai... Acontecem duas coisas. Quando tu faz uma coisa que tu não quer, só porque tu está indo com toda a maré dos biólogos que fazem mestrado e doutorado. Se é uma coisa que tu quer, tu gosta de fazer pesquisa, tu tem tesão em fazer pesquisa, tu te enxerga naquilo e tu quer aquilo para tua vida, tu tem que fazer isso. Agora, se não é algo que tu tanto quer, se tu percebe que tu está fazendo isso porque todo mundo está fazendo, acontecem no geral duas coisas. A primeira delas é que tu tende a se sentir mais inseguro por não ter experiência, porque o tempo vai passando. Então tu já não tem mais 26, 25 anos, né? A média que o pessoal se forma ali. Tu não tem mais 25 anos quando tu termina o teu doutorado, tu já tem 30, 31 e tu ainda não tem experiência prática. Tu tem experiência prática ali daquilo que tu trabalha, que tende a ser algo muito específico. Quando tu faz pós, tu vai trabalhar lá, ou tu trabalha com taxonomia, tu vai cuidar tal coisinha específica lá do bicho, né? Tu vai te aprofundar muito em determinado tema. Eu mesmo trabalhava com condicionamento, né? Com uma estrutura chamada PAG no cérebro. Então, eu ficava só lendo artigos sobre PAG, 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 e eu só sabia falar da PAG. E os meus outros conhecimentos eles vão se perdendo. Então, à medida que o tempo vai passando, tu vai se tornando específico. Se não é bem o que tu quer, se tu não quer virar um especialista naquilo na tua vida, isso pode ser um problema, porque depois tu vai se sentir inseguro, tu não vai ter o conhecimento prático que tu gostaria de ter adquirido lá no começo da tua jornada, né? Da tua jornada profissional, logo que tu se forma. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora eu até esqueci a outra coisa que costuma acontecer, mas daqui a pouco eu lembro. Acontecem duas coisas quando a gente está na academia por muito tempo. Depois eu lembro a outra. Mas é justamente isso, né? E por intuito de informação, eu acho que seria interessante eu partilhar aqui que, eu não sei se você está sabendo também, né? Mas atualmente o CFBio ele liberou a atuação do biólogo, né, na saúde estética. Acho que essa atuação ela vai abrir muito, né, o leque para os biólogos, né, atuarem dentro da área da saúde, se eles não quiserem mesmo o licenciamento ambiental, né? Com certeza. Mas aí é interessante falar sobre isso, porque a estética, ela realmente ela vem aí aumentando bastante, né, a sua empregabilidade, a questão que nós estamos vivenciando um ano de empreendedores, né? A gente está aí com a marketing digital e tudo mais, então é isso, né? É, verdade. A minha esposa é farmacêutica, né? E os farmacêuticos, eles já atuam na farmácia estética, né? E a minha esposa é esteta também, né? E é um mercado muito bom. Ela ganha bem trabalhando com isso. Porque tu faz botox, tu faz limpeza de pele. E dá grana, né? O pessoal paga bem. O serviço paga bem, claro. Tem um investimento, né? Infraestrutura também. É uma clínica que tu abre, né? E tem a pós-graduação, que costuma ser ali uns 1.000 e pouco por mês, né? Tem uns investimentos ali que tu precisa fazer. Mas também é uma área bacana. Eu acho que é por região esse valorzinho de R$ 1.000. Acho que aqui na minha região não seria isso tudo, mas acho que varia bastante da região. Uhum. E também tem uma outra peculiaridade, que eu acho que é interessante também falar, é que não são todas as profissões que foram habilitadas para preenchimento de botox, né? O biólogo ele foi atualmente liberado para fazer esse tipo de procedimento, o que eu acho ainda mais interessante, né? Aí o biólogo tomando espaço ainda mais do mercado de trabalho, né? Tem várias áreas que... Eu não sei se é muito a cara do biólogo trabalhar com estética, enfim, né? Deve ter biólogos que gostariam,
Mas, bom, tem muitos mercados, né? Tem muitos nichos ali que tu pode atuar. E para mim, a grande sacada ali para quem quer trabalhar é manjar de marketing, manjar de vendas e saber oferecer serviço. Aí adquirir o conhecimento técnico na área que pretende adquirir. Mas o negócio é isso, tem que ter visão profissional e aplicar conhecimento, né? Não só produzir. A gente precisa também aplicar. Isso é muito importante para que o biólogo não seja uma profissão que se perdeu no tempo, né? Como outras profissões que vão ficando ali meio caricatas e tal. E a nossa profissão é extremamente necessária. E a visão do biólogo, ela é diferente da visão do engenheiro ambiental, do engenheiro florestal, do engenheiro agrônomo. A gente tem uma visão que faz diferença para a sociedade. Eu vou ter que ir, né? 17 horas. Eu já ia falar que o tempo, né, já está encerrando aqui, que a live ela fecha, né, quando bate uma hora, né? Então, as minhas perguntas elas se encerraram. Eu agradeço muito por você ter aqui, ser disponibilizado o seu tempo, né, partilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Esse biólogo incrível que você é, que partilha tanto aí de informações para os biólogos, né, de e-books gratuitos, né? Vamos ressaltar isso aí, que tem muito produto aí gratuito que você partilha no seu site, enfim, né, nas suas redes. E é isso. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa aí, estou entrando em contato. Se alguém aqui tiver alguma dúvida sobre Isso, os seus cursos, pode mandar, pode me indicar lá. Beleza, Tá bom, então muito tá. obrigado, viu, Juliano? Até a Eu que próxima. agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.